Muito bem, olá Bauru, boa noite região, a paz do Senhor, povo de Deus, com muita alegria, muita felicidade, estamos chegando para mais uma live, chegando para mais uma programação, um novo caminhar nesta gostosa noite de sexta-feira, Estamos contentes, estamos felizes, mais uma oportunidade de apregoarmos a palavra de Deus e com certeza hoje você também é o nosso convidado especial para essa noite especial, onde vamos ouvir a mensagem de Deus para os nossos corações, E, mais uma vez, quem vos saúda, na doce e santa paz do Senhor, teu irmão em Cristo, Dalmo José, fazendo como sempre aquele nosso convite, permaneça conosco, fica aqui conosco, adentre nossa programação e nós vamos estar orando e pedindo as bênçãos de Deus na sua vida. Portanto, tenha certeza que o Pai Todo-Poderoso tem algo grandioso para entregar nas nossas vidas nesta noite de sexta-feira. Amém? Graças a Deus. E conosco, como sempre, sempre sorrindo, sempre feliz, esbanjando a paz do nosso Cristo, o nosso companheiro, nosso amigo de longa data, e estamos sempre juntos evangelizando, glorificando e exaltando ao nosso Deus, o servo do Senhor, nosso irmão presbítero Marcos Urigan. Irmão Marcos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, meu querido. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, mais um dia tranquilo, como o Dalmo disse, um clima agradável, Estamos indo perfeitamente para a bênção, que é falarmos da palavra de Deus, ouvir a sua mensagem. E o programa Um Novo Caminhar sempre inspirado, pelo Espírito Santo do Senhor para nos abençoar em nome de Jesus Cristo. É verdade. Se você quer receber a bênção de Deus, permaneça conosco, porque aqui tem palavra, aqui tem louvor, aqui tem edificação. Aqui nós estamos falando a genuína e pura palavra do Senhor Jesus Cristo. Então fique conosco, meu amado. Eu tenho certeza que Deus ele vai estar abençoando, E eu quero dizer para você que se alguém disser que todos os caminhos levam a Deus, primeiro passo, diga que isto não está escrito na Bíblia Sagrada. Segundo passo, segunda informação, diga para a pessoa que afirma que todos os caminhos levam a Deus, que o Senhor Jesus, quando peregrinava, quando estava aqui na terra falando do amor do Pai, falando da salvação, ele disse uma frase bastante interessante que pode colocar em xeque essas informações. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse que eu sou um dos caminhos, mas ele disse, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, só existe um caminho. E este caminho chama-se Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje apregoando essa verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, nem eu, nem você, nem o irmão Marcos, ninguém vai chegar a Deus, vai chegar ao Pai, se não for por Jesus Cristo, porque ele disse, eu sou o caminho que leva ao Pai. Ninguém chega a ele a não ser, ninguém chega a Deus a não ser por Cristo. Amém? Graças a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mandando o nosso abraço, vamos orar daqui a pouquinho, mas vamos mandando o nosso abraço para nossa irmã Tereza Trevisan, participando com a gente. Um abraço para a irmã Tereza, a paz do Senhor. A nossa irmã Roseli Morelli também participando com a gente, Deus abençoe. Quem mais está conosco? João Vieira Serdã e João Carlos Correia dos Santos. A paz do Senhor, meus amados. Sejam vocês muito bem-vindos, estamos contentes por mais uma vez estar falando do amor de Deus e contar com a participação de cada um de vocês que estão conosco. Compartilhe a nossa programação, envie versículos, envie para nós também o seu pedido de oração, a quem você quer que nós estejamos orando, e nós vamos estar aqui louvando e adorando ao Senhor juntos. Queremos compartilhar, queremos fazer uma live, queremos fazer uma programação junto com os nossos irmãos internautas. Escreva para nós, participe conosco, faça essa programação com a gente, nós vamos estar muito contentes e muito felizes. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem, meus amados, vamos então começar a nossa programação orando, buscando a Deus e acreditando que Deus tem uma resposta. Vamos orar? Fale com Deus comigo, una a sua fé com a gente que estamos aqui buscando ao Pai e Deus vai estar respondendo às nossas petições. Momento de oração.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu. Em nome de Jesus Cristo, adentramos mais uma vez diante do Teu santuário, adentramos mais uma vez diante da Tua santa presença. E nessa oração, ó Pai, pedimos perdão, como sempre fazemos, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Pedimos, meu Pai, a Tua misericórdia, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, ó Pai, a ter a liberdade de poder falar contigo, de poder apresentar, meu Pai, a nossa vida, a vida do irmão Marcos, as nossas famílias, a vida dos nossos irmãos internautas, aleluia. Obrigado, Deus, por nos dar essa oportunidade de adentrarmos diante de Ti, falando de todos esses nomes, de todas essas pessoas, porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor é o caminho que liberta, o caminho que abençoa, o caminho que conduz à vida eterna. O Senhor é quem tem a felicidade para entregar a cada um de nós. A paz que o Senhor entrega é uma paz que o mundo não conhece. E nós estamos hoje buscando, Senhor, essa paz. Estamos hoje, meu Pai, clamando por Tua graça. Eu quero pedir, ó Pai, em favor de todos os nossos irmãos que participam com a gente. Venha buscar, ó Pai, em cada um de nós as nossas necessidades. Receba no Teu altar, meu Pai, as nossas petições e entregue, Senhor, segundo as nossas necessidades. Quem estiver enfermo, seja agora curado. As pessoas que estiverem, meu Pai, caídas, as pessoas que estiverem entristecidas, sejam agora, neste momento, ó Pai, tocadas por Teu Espírito e que possam ter um ânimo novamente voltado para a Tua graça e para a Tua glória. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a nossa programação. Venha usar, ó Pai, para ganhar almas para o Teu reino. Venha derramar da Tua graça, da Tua misericórdia e abençoar, ó Pai, a cada um de nós, a cada um dos nossos irmãos internautas. Abençoe a nossa nação brasileira. Abençoa, Senhor, nossos governantes. Tudo isso, ó Pai, nós pedimos em nome daquele que vive e reina por todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E confiante, acreditando, ó Pai, na Tua resposta, nós Te agradecemos desde hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Como dissemos, né? Uma noite gostosa, mais uma noite apropriada para estarmos aqui falando do amor de Deus. E nosso irmão Marcos, como sempre, sempre sorrindo, sempre feliz, Bíblia aberta, já buscando no Espírito aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Irmão Marcos, mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado por estar sempre conosco, tá? E que Deus possa continuar usando ao irmão no evangelismo, a ganhar almas, enfim, a fazer aquilo que a obra de Deus requer de cada um de nós. Mais uma vez, irmão Marcos, seja bem-vindo, Deus abençoe e que Deus possa continuar te usando de uma forma muito especial. Graças a Deus, né? Deus sempre fiel na nossa vida, né? Fazendo aquilo que Ele sempre fez, foi abençoar o ser humano. Deus é justo, né? Vemos muitas vezes Ele também puxando a orelha aí, né, do povo dele. Estava lendo aqui agora, né, que Ele foi dizendo, né, sempre ao povo: olha, fiz de tudo por vocês, né, mas realmente eu fui achado por aqueles que não me procuravam, né? Olha só, né, fui buscado, né, por quem não me procurava. E Deus falando, eu mesmo estendi a mão a eles, né? Mas é Deus fiel, verdadeiro, tem sido na minha vida, né? Muitas coisas acontecendo, mas as bênçãos vêm chegando, né? Semana, uma semana bem especial, né? Pude estar junto com indígenas, né? Pessoa que às vezes assim não estão muito no nosso meio, né? Porque vivem em alguns lugares aí, mas estão aqui, né? Estavam bem próximos a mim, então pudemos fazer um culto junto com eles. E o interessante, né? A maioria, 90%, né, das pessoas que eles estavam são já pessoas convertidas, né? Convertidas ao Senhor, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma, né? Uma senhora bem já assim, com uma idade, dizendo que a mãe e o pai dela, né, já os senhorzinhos, né, já assim já eram também, né, da igreja, né? Dizendo que vão voltar lá para a cidade deles, né, próximo de Londrina ali, lá onde eles moram, na aldeia, né?
vai ter o batismo, né? Dia 12, festa das crianças lá, e também já o batismo. Olha que benção, né? Uma das jovens que vai ser batizada está aqui em Bauru, né? Mas vai para lá porque vai ter o batismo lá. Olha que maravilha, né? Então Deus é assim, né? Se a gente não vai até um lugar, Ele dá um jeito de enviar as pessoas próximas, né? Para a gente poder falar de Jesus, né? Existiam ali também pessoas que não conhecem ainda, né? Mas resumindo assim, foi uma bênção, né? Uma palavra pura, né? De Deus, assim, a gente fala que é simples, né? Que é simples, né? Simples, mas poderosa, né? Mas onde houve cura, né? Ali, e libertação, né? E a palavra do Senhor foi pregada, foi ministrada, e foi uma bênção, né? Para a edificação da fé daquelas pessoas ali, né? E minha também. Uma bênção, então, dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Deus continua sendo fiel e realmente nos usa para levar a sua palavra em todos os lugares, né? Ele pediu, né? Falou, Jesus falou aos apóstolos, ide, né? Pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos, né? E hoje continua sendo assim. Por mais difícil que está o mundo, acontecendo muitas coisas aí, devemos estar atentos e fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, que é muito prazeroso, né? E prestando atenção, a gente vai ver que é Ele trabalhando, né? Se Ele trabalhando. Eu mesmo nunca fui a uma aldeia, né? Pregar os índios, já pensei uma vez em ir assim, né? Confesso que não sei se, né? Mas, né? Então, o que aconteceu? Trouxe pessoas de lá, né? Próximo a mim, né? E eu, de pronto, né? Graças a Deus, né? Aproveitei essa oportunidade. E tem mais ainda amanhã, né? Também vamos ter lá um encontro com eles. Vai ser uma bênção, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, prestar atenção naquilo que Deus tem feito a nós é muito importante. Não esquecer do que Ele já fez, porque Deus não mudou. Deus não está irritado conosco, não. Ah, Deus, falta de água, Deus não está fazendo nada disso, não, né? Deus criou a terra para ser habitada, né? Fez uma bênção, né? Aqui, para nós morarmos num lugar maravilhoso, né? Agora, o próprio ser humano é que está mexendo demais, a ganância está demais, né? Mexe, não pensa no próximo, naqueles que vão, né, estar por aqui ainda, né? Então é isso que está dando, isso que está acontecendo. Estão descontrolando, mas que as coisas, o que plantamos, colhemos, né? Mas que Deus está, de uma forma ou de outra, fazendo isso, aquilo, não. Deus é amor, né? Deus não castiga, Deus não... Ou diz que nada vai separar o amor dele por nós, nada. Então é isso que Deus tem feito, nos abençoando, né? Nos orientando, né? Nos dando a oportunidade de mostrarmos a Ele que somos fiéis a Ele, porque Ele continua fiel. Se nós formos infiel, a Ele vai continuar sendo fiel, porque Deus é bom, né? Como o Dalmo diz, nós estamos aí sempre falando do amor de Deus já há um tempo, né? Então o tempo nosso é esse, né? O principal tempo nosso é esse, né? Podemos estar de toda qualquer forma, com calor, com frio, cansado, não? Como estamos aqui nessa hora e meia aqui junto com os irmãos e irmãs, parece que não tem nada, é uma bênção, estamos felizes anunciando o Mestre, e é isso que vai sempre acontecer, né? A igreja vai estar sempre de pé, né? Jesus sempre vai estar buscando as pessoas, anunciando a palavra, né? A palavra de Deus, a palavra do Pai a todos, porque Ele não vai vir assim de uma forma que deixar alguém sem saber, né? Da vida dele. O dia e a hora não sabemos, ninguém sabe, mas que Ele vem é certo. Então Ele está avisando, está falando com todos, né? Que Ele vem, né? Uma prova disso, um testemunho disso que encontrei, né? Como disse, agora as pessoas que moram numa aldeia lá, né? Tem uma igreja na aldeia, tem uma Bíblia na língua deles que eles leem lá, é a mesma nossa, traduzida para eles, né? São índios caingangues, né? Tem uma Bíblia linda, né? Pedi à irmã, na hora de estarmos encerrando ali, né, para que ela orasse por nós todos ali, na língua deles. Coisa mais linda, né? Elas chorando, né? A irmã começou a orar, já começou a chorar, o Espírito Santo ali já, né, tomou a todos ali, eles também chorando, o irmão Marcos, né, como comum, né, já também, né, chorando no Espírito, assim, uma bênção, né? Parecia que ela estava falando assim, em línguas, né, como nós falamos em outras línguas, realmente ela estava falando na língua dela, para mim era uma outra língua, mas o Espírito ali testificava que estava sendo direcionada por Ele. Foi lindo, foi muito especial. Então Deus vai buscar todos, não precisamos ficar preocupados com as pessoas que estamos aí falando de Deus, se elas não querem ouvir, basta eu e você simplesmente anunciar.
E o Espírito Santo convence a pessoa, né, a ser da maneira que ele quer. Amém? Então é isso que o programa Novo Caminhar está fazendo, anunciando o Mestre, que é o mais importante que alguém pode receber, a palavra de Deus. Glória a Ele. Daqui a pouquinho, mensagem de Deus, irmão Marcos está pregando a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho teremos também louvor que glorifica e exalta ao nome do Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, hoje Jesus quer entrar na sua casa. Hoje Jesus está batendo a porta da sua casa. Hoje Jesus bate a porta do seu coração e pede licença para entrar. Da mesma forma que Zaqueu teve esta dádiva divina, teve este privilégio dos céus, Jesus também hoje está querendo falar com você face a face, frente a frente. Se você não conhece a história de Zaqueu, observe o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso 1. Pode pegar a sua Bíblia, independente da versão católica, versão evangélica, não importa a versão dela, mas acompanhe, se você tiver condições, Lucas 19, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. Amém? Querido irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus, o que chama a atenção nesse texto é o versículo de número 2. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Alguma coisa impedia Zaqueu de enxergar Jesus. A Bíblia diz que ele era um publicano, ele era chefe desses cobradores de impostos, portanto tinha uma posição de liderança. Portanto, sendo chefe, ele tinha uma posição superior, ele era uma pessoa que até tinha subordinados, porque ele dava ordem, ele delegava ordem para as pessoas, por se tratar de um chefe. E a Bíblia diz que ele era rico, ele era uma pessoa muito benquista na sociedade, ele era uma pessoa querida na sociedade em função da sua riqueza, da sua posição. Mas por outro lado, a Bíblia diz que ele extorquia a cobrança de impostos na cidade de Jericó, aonde ele trabalhava, onde ele exercia esta profissão, a sua função de chefia. E Jesus sabia que ele fazendo desta forma, tomando atitudes desta forma, ele estaria cometendo falhas, ele estaria cometendo erros, ele estaria cometendo pecado, vamos dizer assim. Ele cometia o pecado de roubo, o pecado de extorquir as pessoas, de tirar dinheiro das pessoas. O que ele fazia com a diferença, nós não sabemos. Pelo menos a Bíblia diz que se ele diz lá no verso de número 8, mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens olha a condicional, se em alguma coisa eu defraudei alguém, assim eu o restituo quadruplicado. Então, amado irmão e amada irmã, Zaqueu, ele está se comprometendo em devolver aquilo que ele havia adquirido a mais. O que ele estava fazendo, a Bíblia não conta, mas conta que ele estaria devolvendo os valores a mais a quem tinha este direito.
Então, voltando para o versículo de número 2, para o versículo de número 2, onde nós encontramos Zaqueu e vimos que ele era uma pessoa de poder e uma pessoa rica, o verso 3 nos diz que ele procurava ver Jesus, mas não podia. O que levava Zaqueu a não poder ver Jesus? Primeiro, a sua condição de pecador. E esta é a condição minha, é a sua condição. E a segunda condição que impedia Zaqueu de ver Jesus era a sua estatura, ou seja, ele era baixinho, ele era pequeno. E no meio daquela multidão, ele não tinha a visão para poder encontrar com Jesus. Então eu quero perguntar, o que é que está impedindo você de ver Jesus Cristo? Qual é o motivo que impede você de dar uma oportunidade a Jesus Cristo entrar na sua vida? Essa é uma pergunta bastante pessoal. Essa é uma pergunta que cada um por si deve responder segundo a sua consciência, segundo o que está dentro do seu coração. Então você começa a questionar quais são as minhas atitudes, como tem sido a minha vida diante dos meus familiares, como tem sido a minha conduta diante dos meus amigos, como tem sido o meu diálogo no meio de uma sociedade, no meio dos meus amigos. Será que Jesus pode estar com você, ouvindo tudo o que você fala, ou ouvindo tudo o que você ouve? O que impede Jesus de trabalhar na sua vida? Zaqueu era a estatura. Mas Zaqueu, ele tomou uma atitude. Zaqueu, ele, querendo conhecer Jesus, ele tomou uma decisão. Eu quero ver Jesus. Só que, se Zaqueu continuasse andando no meio daquela multidão, baixinho, pequenininho como ele era, ele continuaria sendo um ilustre desconhecido. Jesus continuaria sendo o ilustre desconhecido e os dois não se conheceriam jamais. Então ele decidiu: eu vou tomar uma posição e vou ver quem é Jesus. Eu quero conhecer quem é esse Jesus. A Bíblia diz que ele saiu correndo na frente da multidão e encontrou uma figueira brava. E a Bíblia diz que ele subiu lá no alto para esperar Jesus, porque Jesus tinha que passar por aquele caminho. Então, eu vejo, e a Bíblia me leva a questionar, qual é a posição que eu devo tomar para poder deixar Jesus entrar na minha vida? Qual é a posição que eu devo tomar? Zaqueu correu à frente e encontrou-se com Jesus. E você? Qual é a posição que você vai tomar? Qual a atitude que você vai tomar? Qual vai ser a forma que você vai encontrar na sua vida de poder levar Jesus para o teu coração? Faça uma introspecção da sua vida. Faça um retrospecto da sua vida. Veja o que presta e o que não presta. Faça uma separação. Tira o joio do trigo. Separa a semente que presta da semente que não presta. Imagine você escolhendo o feijão que você vai preparar para o almoço. Você tem que fazer uma separação dos grãos que prestam dos que não prestam, das pedras que atrapalham o cozimento, enfim. Faça isso. Faça uma escolha. Separa, deixa de lado o que presta e o que não presta e comece a viver aquilo que realmente edifica a sua vida, e você vai estar tomando a primeira decisão, o primeiro passo para ir encontrar-se com Jesus. Zaqueu não titubeou, Zaqueu não pensou duas vezes. A primeira resposta que ele obteve, que o Espírito de Deus liberou para ele, foi aquela que ele tomou. E hoje, o que o Espírito de Deus está tocando na sua vida para você fazer, para que você possa se encontrar com Jesus? Tome essa decisão e você vai ver o quanto é gostoso você viver a presença de Cristo na sua vida. Quando Jesus, verso 5, chegou àquele lugar, ele olhou para cima. Jesus está procurando você, irmão.
Jesus sabia que Zaqueu estava ali, porque Jesus não tinha visto Zaqueu correr à frente, porque a Bíblia nos diz que onde o Senhor está, uma grande multidão o cerca, o aperta. Portanto, ele não teria, humanamente falando, condições de ficar observando por onde andava Zaqueu e aonde Zaqueu estava correndo, onde Zaqueu subiu. Ele estava no meio de uma multidão. Mas ele, sendo 100% homem e sendo 100% Deus, ele sabia que Zaqueu estava em cima daquela árvore. E quando chegou debaixo daquela árvore, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus agora está falando para você: eu quero pousar na sua casa. Eu quero estar com você, eu quero segurar nas suas mãos, eu quero caminhar contigo, eu quero ser o caminho que te leva ao céu, eu quero ser o Deus da sua vida, o único que pode te perdoar, que pode te livrar, que pode te salvar, o único que pode carregar você no colo, espiritualmente falando. Não se preocupe se você não está vendo fisicamente Jesus, mas o fato de você o aceitar, o fato de você abrir o seu coração, já faz com que Jesus se manifeste aí do seu lado. E você vai ver o toque do Senhor. Jesus olhou para o alto e viu Zaqueu. Hoje ele está olhando para você e quer enxergar você. E você só pode se revelar ao Senhor se você deixar Jesus entrar na sua vida, se você abrir seu coração, se você abandonar o seu pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei o que impede você, como eu estou dizendo desde o princípio da mensagem, o que te impede de se aproximar do Senhor. Existem pecados, irmãos, que são abomináveis diante de Deus: o roubo, o adultério, a prostituição, o homossexualismo, a falta de amor para com o próximo, pessoas que se apressam para derramar sangue inocente. Tudo isso são pecados que são abomináveis diante do Senhor. Hoje o Espírito Santo, através dessa programação, está falando para você: se arrependa, abandone o seu pecado, tome um banho espiritualmente falando, tome uma decisão sincera e deixa Deus trabalhar. Da mesma forma que o Senhor viu Zaqueu, Ele está te vendo, Ele sabe das suas necessidades. Se você se arrepender, se você conversar, dialogar com Ele, jamais Ele vai te abandonar. Nós sabemos que o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E se o pecador quiser ir para o céu, ele precisa abandonar o pecado. Na porta estreita que nos leva para o reino de Deus, só passa o pecador. Você não pode carregar sua bagagem cheia de pecados, cheia de malícias, cheia de imundícias. Não, você não pode. Essa bagagem tem que ficar pelo lado de fora. Caso contrário, você não entra no reino, porque a porta é estreita. E a porta é estreita onde passa somente o homem, somente a mulher, onde só passa somente o gênero humano. O pecado tem que ficar para fora. Então comece hoje, irmãos. Abandone tudo isso. Lança fora essas coisas que te impedem de ver Jesus Cristo. Hoje Ele quer entrar no seu coração. Hoje Ele quer dormir contigo. Hoje Ele quer fazer com que você tenha um sono suave, um sono tranquilo, um sono de paz, um sono abençoado. Hoje Ele quer restaurar a sua vida, quer tirar você das drogas. Hoje Ele quer levantar novamente a sua família. Ele quer restabelecer o seu relacionamento conjugal, você com a sua esposa, você com o seu esposo. Hoje o Senhor quer fazer um milagre. Hoje o Senhor Jesus quer tirar você dessa cadeira de roda. Hoje o Senhor Jesus quer tirar você, o seu familiar, daquele leito de um hospital, talvez desenganado pela medicina. Mas isso não depende só de Jesus. Jesus vai fazer mediante as condições que nós dermos para Ele. Porque Jesus, Ele não faz nada forçado, nada obrigado. É a lei do livre-arbítrio. O que eu quiser,
tudo que você pedir ao Pai, em meu nome receberás. Palavra de Cristo. Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, você receberá. Mas para você pedir alguma coisa ao Pai, você tem que ter a dignidade, você tem que ser digno de poder receber isso de Deus. Você tem que ter méritos para receber isso de Deus. E tudo que você pedir, se estiver de acordo com a vontade do Senhor, se não for te prejudicar ainda mais, se for um pecador arrependido que busca de Deus, jamais Deus vai negar. Tudo o que você pedir, em meu nome, crendo receberás. É tudo, irmão, não é alguma coisa. Jesus, ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse que ele é um caminho. Jesus, ele tem tudo para te dar. E muito mais do que você pensa, muito mais do que você pede. Mas para isso é necessário o arrependimento. É um coração aberto. É umas vestes, espiritualmente falando, é as vestes rasgadas. Coração rasgado. Se abrindo, se derretendo diante de Deus, se arrependendo, reconhecendo a soberania, reconhecendo que você é um pobre pecador, reconhecendo que o Senhor Jesus morreu na cruz por você, reconhecendo que Ele é o Messias enviado para salvar a humanidade. São condições que o homem tem para poder receber os milagres de Cristo. E Zaqueu, quando ele tomou a decisão de correr até a árvore, subir lá em cima, para conhecer Jesus, aceitar Jesus entrando na sua casa, ele estava mostrando todo o arrependimento dele. Tanto que no verso de número 10, aliás, no verso de número 9, disse-lhe Jesus, hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação veio a esta casa. Porque Jesus viu a sinceridade dentro do coração de Zaqueu. Não adianta você fingir. Eu vou me arrepender hoje e amanhã eu desarrependo. Eu vou deixar de fazer hoje, mas amanhã eu faço de novo. Eu abandono o pecado hoje, mas amanhã eu volto de novo. Deus conhece, filho. Jesus conhece. Ele sabe quando você está fazendo com sinceridade e quando você não está fazendo com sinceridade. Ele sabe que você está abandonando o pecado de uma forma definitiva ou se você está abandonando o pecado apenas para receber uma bênção e depois voltar ao pecado de novo. Pela misericórdia, Ele pode até te atender. Pela misericórdia, Ele pode até te ouvir. Porque Ele quer que você veja o quanto Ele é bom. Mas não se engane que isso pode abrir o caminho para te levar ao céu. Arrependimento é arrependimento. É confessar o pecado e abandonar. E hoje o Espírito de Deus está trazendo essas palavras para você, irmão. Hoje o Espírito de Deus está trazendo para você esta primeira mensagem. A mensagem de arrependimento. Uma mensagem onde você se abre para receber Jesus Cristo, onde você confesse os seus erros e os seus pecados, sabendo que você tem um Deus que tudo faz por você. Amém? Então que Deus possa continuar falando, que Deus possa continuar abençoando e que você possa, arrependido, se aproximar de Deus. Porque Deus tem tudo para te dar para você. Mas o mais importante que o Senhor Deus tem para entregar para você é a salvação da sua alma. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos ao louvor, Marcos. Nosso irmão Marcos está com a Bíblia aberta, está aí querendo apregoar mais mensagem. Mas vamos ouvir um cântico, vamos ouvir um louvor neste momento, né? E logo depois deste cântico, o irmão Marcos vai estar chegando e trazendo a palavra de Deus. Vamos louvar a Deus, daqui a pouquinho a gente volta. Programa Um Novo Caminhar. Jesus salvou-me. É tão doce pra mim, amor empenho profundo, por sua graça sem fim.
sei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei perdão. Jesus de Sião é a rosa, lindo suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura sem luz, em doçura e vela, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, só teu ser, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei manjedoura nascendo, no sol batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subiu a destra de viradas alturas, descendo em nuvens do céu. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu ser, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao fim da minha carreira receberei perdão. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mandando o nosso abraço. Eu quero abraçar carinhosamente em Cristo Jesus a nossa irmã Silvia Della Costa e o seu esposo, né? Graças a Deus, um abraço, Carlinhos. Deus abençoe
toda essa família maravilhosa, família abençoada. Também lá em Cianorte, no Paraná, quero mandar um abraço para o pastor Ademir Morales, que está acompanhando a nossa programação. Um abraço, pastor, Deus abençoe em Cristo Jesus. A minha prima Lourdes também acompanhando a nossa programação lá na cidade de Sumaré, em São Paulo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, meus amados, que Deus possa derramar muitas bênçãos para vocês, tá? E saiba que vocês moram no coração da gente, né? Nós estamos aqui sempre orando em favor de cada um de vocês que estão deixando os seus nomes. Nós estamos sempre apresentando nas madrugadas, nos nossos cultos que nós participamos, né? Nós estamos sempre orando em favor de cada um de vocês, amém? Que Deus possa abençoar e retribuir da forma como nós, humanamente falando, não podemos recompensar. Que Deus recompense do alto céu com a bênção que vocês precisam, tá? Compartilhe a nossa programação, não se esqueça de compartilhar na sua rede social para que Deus possa ir falando mais longe. Irmão Marcos vai agora já pregoar a palavra de Deus. Você já pode pegar a sua Bíblia, deixar aí aberto no livro de Lucas capítulo 4, onde ele vai estar apregoando a mensagem de Deus esta noite. E enquanto isso, você pode estar compartilhando e levando esta mensagem também aos seus amigos na sua rede social e ajudar talvez uma pessoa que está precisando ouvir de Deus uma palavra amiga. Amém? Graças a Deus. Vamos então agora, irmão Marcos, ministrando a palavra do Senhor e logo na sequência a ministração, mais um louvor e em nome de Jesus a bênção vai sendo derramada para a glória do nosso Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Uma bênção, né? Estamos aí prestando atenção, né? Sempre Deus falando com a gente. E Jesus sempre conversou, sempre falou, né? Esteve aqui, né? Junto, né? Com todos os moradores, né? Da terra, assim, naquela região que ele estava, sempre falando, buscando, sempre anunciando o reino de Deus. Jesus veio anunciar o reino, né? Falar do Pai, fazia a obra tudo em nome do Pai, né? E hoje não é diferente, né? Nós, em nome de Jesus, né? Porque Jesus que nos resgatou com Deus, em nome dele tudo é possível, né? Porque para Deus nada é impossível. Então nós pedimos a Deus as situações, né? Aquilo que acontece conosco aqui para que ele faça algo por nós, né? Porque realmente sabemos que existe um Deus que tudo pode. Porém, há algumas situações, né, que não é a nossa necessidade, por isso que às vezes parece que Deus não faz, não trabalha. Porque ele sabe, né, da nossa necessidade e nós estamos aprendendo qual é. Por isso que não é para ter dúvida que Deus faz para um, não faz para outro. Não, Deus sabe a necessidade de cada um. E dentro da palavra, Jesus deixou bem claro, né, que é tudo na palavra que funciona, né? Tudo conforme a palavra. Tudo foi criado pela palavra. Deus foi falando e as coisas foram se criando, né? Criaram formas, né? Na hora de fazer o homem, Deus pegou, né, o pó da terra, né? Fez o barro ali e fez Adão, né? Ele não disse faça o homem, né? Ou então não, e fez o homem. Não. Deus fez o ser humano. Nós somos muito importantes, né? Não deixe ninguém ou nada deixar, né, entrar assim com uma palavra contrária a isso, a você, meu irmão, a você, minha irmã. Somos importantes, sim, né? Há muitas pessoas desapercebidas, sim, existem, né?
Estava lendo um pouco aqui, assim, como foi no tempo de Noé. Noé construindo a arca, né? E as pessoas só tentaram, né? Correram para entrar na arca quando chegou a água, né? Chegou o dilúvio, mas Noé já estava lá dentro. A arca já estava selada por fora. Os anjos tinham selado ela, né? Então, e hoje é da mesma forma. Jesus virá num dia, né, que somente o Pai sabe. Ele mesmo disse, nem os anjos do céu, né, sabem esse dia e hora. Mas ele existe já esse dia. Unicamente meu Pai, ele disse que sabe. Então esse dia já existe. Então se já existe, eu e você devemos estar espertos, né, atentos a esse dia, que ele vem. Jesus virá buscar a sua igreja, né? Esse maldade, né, essa situação de mundo aí, né, que estranho, né, vai acabar. Vai ser tudo uma bênção, né? Essa é a nossa, vamos dizer assim, esperança, né? Porque quem nos deu a esperança? É Deus. Deus nos dá essa esperança. É um plano dele e vai se cumprir. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Deus, o que ele planejou vai acontecer, né? E se ele mandou o filho dele aqui, né? Ele morreu, Deus o ressuscitou, né? E Jesus disse que voltará, né? Que um dia ele voltaria. Vai voltar. O que muda na nossa vida, né? Se nós não queremos aceitar isso, né? Um erro, né? Um erro fatal, né? Um erro fatal, porque o pecado, né? O salário do pecado, o pagamento, né, pelo pecado é a morte. E Jesus, como nós estava lendo aqui, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então devemos ter a vida eterna, buscarmos isso. Amém? Vamos ler em Lucas, capítulo 4, do verso 14 ao 21. Jesus lendo a palavra. Ah, mas Jesus não é a palavra? Sim. Por que ele leu? Porque o livro de Isaías já estava lá, né? Nos templos, né? Nos lugares onde Jesus estava já pregando a palavra também, porque as pessoas pregavam a palavra, mas conforme a necessidade deles ali, né? Pregavam o que queriam, falavam, o povo aceitava. Mas quando veio Jesus, Jesus leu a palavra, né? Deu até uma certa confusão depois lá, né? Vamos ver e depois vamos confirmar onde que já estava essa palavra escrita, né? Porque em Isaías já tinha falado, né? Porque Isaías estava ali, né, já dizendo, né, vai ser assim com o Messias, vai acontecer isso, aquilo, mas ele vem. Então se Isaías já estava, né, falando isso como profeta, né, ele já estava anunciando e se cumpriu, né, e deixou os escritos dele, né, já tinha nas sinagogas, nos lugares lá, né, nos templos, tudo, os livros ainda não tinha se ajuntado hoje como nós temos a Bíblia. Mas já existiam os livros, porque as pessoas confiavam, temiam os profetas, porque as coisas de Deus vinham se cumprindo, aquilo que eles tinham falado, né, que era da parte de Deus, estava se cumprindo. Mas mesmo assim se corrompiam, né, os maiorais assim, por desejos próprios. Mas Jesus veio e leu o livro, né, que estava lá, um livro que foi dado a ele. Ele não chegou também e escolheu o que ia falar. Amém? Vamos ler aqui o trecho em Lucas, depois vamos, né, estar atentos naquilo que Deus tem para nós, nessa rica mensagem, nessa rica palavra. Amém? Lucas 4, verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olha que bênção. Então Jesus estava nas sinagogas ali
e levantou para ler, vamos dizer assim, deram uma oportunidade a ele, ó, né? O senhor está com a oportunidade, como nós falamos na igreja hoje, né? Pessoas vão lá dar uma saudação, né? Tem uns que vão pregar a mensagem, né? Tem uns que é uma palavra, né? Vamos dizer assim, é uma mensagem. Saudação é saudação. O pastor sempre nos diz, 5, né? 10 é uma palavra assim, né? A saudação é 5 minutos. Uma palavra assim, trazer um texto, né, breve, uns 10 minutos, e a mensagem, né, aí Deus sabe o tempo, mas ele colocando na forma dele uns 30 minutos, né? Então assim, foi dada uma oportunidade a Jesus, ele estava na sinagoga, em todos os lugares, né? E antes, né, dele estar nesse lugar aqui, foi aonde ele foi tentado lá no deserto, após o seu batismo, né, ele foi tentado no deserto pelo diabo, né, e pelo inimigo, e venceu, né, e continuou fazendo a obra. Então ele estava nesse lugar, né? E diz a palavra certinho, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava falando sobre ele, né? Porque estava escrito já sobre ele, né? Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Olha, né? Ali estavam os pobres, os ricos, todos ali. Mas os ricos estavam enfurecidos, porque ele vinha pregando a igualdade, vinha trazendo a igualdade. É o que deveria existir lá, deveria existir hoje. Há uma desigualdade muito grande de riqueza, de todas as coisas entre os seres humanos, né? Não que seja um problema isso, né? Mas ficaria muito mais fácil se todo ser humano resolvesse, né, igualar as coisas. Nós estaríamos muito bem, né? Mas é assim que está o desenrolar do mundo, né, até a vinda de Jesus, e o seu reino será maravilhoso, será uma bênção, né, uma igualdade total. Continuando o texto, enviou-me para curar os quebrantados do coração. Olha aí, para curar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão buscando a palavra, mas não entendem, não acham ela, né, mas tem o desejo no coração. É isso que Jesus faz conosco. Nós podemos até pedir a Ele as coisas com palavras erradas, mas Ele sonda e conhece o nosso coração. Ou seja, Ele sabe qual é a nossa intenção, né? Até mesmo para abençoar as pessoas, pedimos a Deus, Deus abençoa aquela pessoa assim, assim. Mas Deus sabe a intenção que estamos tendo, o porquê estamos pedindo isso a Ele, né? Então, cuidado com aquilo que você faz, né? Fala a Deus, fala, cuidado assim, é só prestar atenção, né? Não é que vai acontecer algo, não, é prestar atenção, porque Ele sabe a intenção que estamos falando e pedindo, né? As pessoas antes falavam, né? Pregavam nas sinagogas lá, os fariseus, né? Jesus depois chamou eles de hipócritas, né? Porque eles falavam as coisas conforme o entendimento deles e faziam valer, né? Virava era lei, né? Aquilo que eles pregavam lá, eles liam a palavra e distorciam ela e colocavam da forma que eram, sempre para ser a eles, né, a positividade da palavra, né? Então nunca deu certo e nunca dará. Mas aquele que não tem, né, o desejo de aprender, o coração quebrantado para aprender de Jesus, sofre aqui na terra, né? Um dia vai se acertar tudo, mas enquanto não, né, pessoas vão ficar sofrendo aqui, né? Porque a palavra diz que nós erramos, né? O ser humano erra por não conhecer a Escritura. É uma bênção, né? Continuando que Jesus, lendo lá Isaías, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Como conceder a restauração da vista aos cegos? Olha aí, concedendo, né, a restauração. O que é isso? Né? Dando a oportunidade de todos ouvirem as palavras, que é a palavra de Deus. Né? Deus está falando, né, que aqueles que o conhecem, né, mas não querem ver. Deus está fazendo por nós, meu irmão, minha irmã, algo maravilhoso, né? Ele nos deu a vida, né? E Jesus se entregou por nós, né? Nós temos a nossa vida, uma bênção. Jesus, né, com a vida dele, que ele fez? Se entregou, nos doou ela, né? Aí Deus o ressuscitou. Mas aquele rapaz que andava aqui, Jesus, né, andava aqui na terra, foi morto.
Ele deixou, se entregou por nós, para nos reconciliar com Deus. Né? Ele veio e levou sobre si todas as coisas que o ser humano estava carregando. Né? Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Né? E a nossa paz está sobre ele agora. Né? Porque se tivermos paz, todas as coisas aqui na terra nós vamos resolver, vamos passar por ela tranquilamente. Quando eu falo tranquilamente, não é assim também, né? Mamão com açúcar, né? Não. Né? Mas vamos passar, vamos suportar todas as coisas. Porque Jesus falou, porque Ele veio. E se Ele está falando, Ele veio e vai dar certo na minha vida, na sua vida, minha irmã. Todas as coisas, conforme a nossa necessidade. Né? Deixou bem claro, para pregar a liberdade aos cativos. Aqueles que estão presos com coisas mundanas, acumulando riquezas. Né? Ele mesmo disse, nós não trouxemos nada para cá, daqui nós não vamos levar nada. Estão cativos de coisas que não há de ser a necessidade para sempre. Ou então é para um momento. Temos alguma coisa e ficamos de olho em outra. Conquistamos aquela outra, ficamos de olho em mais uma. Né? Acumulando coisas, nos tornando defensores de coisas materiais. Né? Quando não há necessidade. Não é? Conceder a restauração da vista aos cegos. Diz, né, nós conversando assim, seres humanos, que o pior cego é aquele que não quer ver. Né? Então é para dar restauração a todos nós. Eu mesmo conhecia Deus, conhecia Jesus, sabia. Né? Mas como realmente ser amigo dele, que é isso que ele quer, ser nosso amigo. Conhecer ele como Pai de verdade. Não só rezar, orar assim, né, num automático. Né? E ter uma intimidade com Ele. Como? Através da palavra, conhecendo a palavra, lendo a palavra. Aí você vai começando a prestar atenção naquilo que Ele faz, porque são milagres. Né? E pela fé nós vamos vendo as coisas acontecerem, coisas que não são visíveis, que são impossíveis de nós termos pensado ou feito algo, né? Com o nosso próprio entendimento assim. Ele nos coloca a fazer, depois mostra o resultado. Deus realmente é muito bacana, né? Para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? Anunciando as coisas do Senhor. Né? Anunciando aquilo que há de vir. Né? Jesus está anunciando o que há de vir. Já disse aos discípulos, do mesmo jeito que vocês estão me vendo ir, vocês vão me ver vindo. Né? Esse é o futuro. Esse é certo. Não sabemos o dia? Não, mas vai acontecer. Continuando, diz assim, e fechando o livro, devolveu ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ficaram todo mundo olhando nele, falou, e agora? Né? Falou dele mesmo, por quê? A palavra, meu irmão, é simples e pura. A palavra de Deus é um manual para nós. É como se lê mesmo. Né? Muitas vezes você pode estar ouvindo aí, que é mistério, é profecia, é isso e aquilo, mas viva na sua vida aquilo que a palavra está falando a você, que é para você mesmo. Pode abraçar, pode pegar, porque é para você. É igual aquela situação que a pessoa sabe a resposta numa prova, né? Está aí fazendo um vestibular, algo, sabe a resposta, aí faz ali e fica duvidando porque ficou muito fácil, começa a voltar pensando, será que tem alguma pegadinha? Será que... Não é que tem pegadinha, que está fácil, não. É porque ele sabe a resposta. Vai para outra. Vai para outra. É isso. Nós já sabemos, conhecemos Deus. Deixemos Ele, né? Temos que deixar Ele fazer a vontade dEle na nossa vida. Ficaram todos assim, né? Depois aqui que Jesus falou, Ele falou o que estava escrito. Né? Então, como contestar? Ele está pregando... Né, de forma parcial a ele, né? Não, ele leu o livro que estavam lá, deram o livro de Isaías para ele ler, ele abriu o livro, estava lá escrito, foi falando sobre ele. Eu tenho meu irmão e tenho minha irmã por mim, que em todo momento que você está abrindo a palavra é Deus falando com você e falando comigo também quando eu abro. Então aceite, é isso. Se for uma correção, ainda bem que Deus está te corrigindo, ainda bem.
né? Ele é muito bom, ele é educado, organizado, ele faz as coisas conforme a necessidade do ser humano. Ai, Deus está bravo comigo. Não é bravo não, está te corrigindo porque te ama. Olha aí, né? É isso que Deus faz, nos corrige porque Ele nos ama, né? Então, ó, dizendo, né? Fechando o livro, devolveu ao ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, estavam de olho nele, né? Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ó, então o que está faltando na sua vida, meu irmão e minha irmã, que você ainda não percebeu ou já percebeu, mas não tomou posse? Eu falo não é tomar posse de coisas, de pegar, não, assim, não. É tomar atitudes. Deixar Deus fazer na sua vida a vontade dEle. Deixar de ser leturrão, né? Assim, não, é assim, fui criado assim, né? Minha família era assim, essa tradição é da minha família, as pessoas eram assim, meus avós eram assim. Não. Você para Deus é único, é única mesmo, né? As coisas que as pessoas faziam, ou que fazem hoje, né, perante Deus, né, está correto ali, ó. Cada um tem, né, vamos dizer assim, tem um escrito ali que Deus vai tratar no dia do juízo do Senhor com cada um conforme o que ele fez, né, ou deixou de fazer, né, cada um. Ninguém vai ter como falar, ó, é por causa disso que minha avó fazia. Não vai ter isso não. Seu joelhinho vai estar dobrado lá perante o Senhor e vai ser o assunto entre você e Ele. A melhor coisa que Deus fez, uma, né, das melhores, é isso, dele ser justo, de eu dar conta de mim a Ele, né? E você e todos, cada um vão dar conta de si, né? Muito lindo, né? Confirmando, né, que Jesus leu lá em Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, diz assim, ó. Diz assim no subtítulo da minha Bíblia: o ministério do Messias, né? Isaías já abrindo ali, ó, as palavras e falando, né? Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olha aí, né? É a tradução assim, mas Jesus leu certinho o que estava em Isaías. O que Jesus hoje está falando a você, que você está como os cegos, né? Que Jesus veio a pregar as boas novas aos cegos. O que está falando a você, meu irmão, minha irmã, há tempos já, mas você não quer aceitar. Por quê? Fica pensando na família, nos amigos, nas pessoas, né, que vão poder ficar criticando, achando que você está errado, tá certo? A quem você deve contas, vamos dizer assim, é a Deus, né? O seu verdadeiro pai, aquele pai amoroso que criou você, te conhecia mesmo antes de você sair do ventre de sua mãe. Deus já te conhecia. Devemos tudo a Ele e Ele não nos cobra por isso, né? Deus não coloca, ó, você está me devendo isso ou aquilo, não, né? Por amor dEle, né? Ele perdoa os nossos pecados e desses pecados Ele não lembra. Ó, que benção, né? Por amor dEle, é isso que Deus faz. Perdoa os pecados e não fica depois cutucando, falando, mas perdoei você lá por causa disso, daquilo, né? Cobrando, não. Perdoou, está perdoado, olha, apaga, acabou, né? Deus é muito bom. Mensagem dele para mim e para você hoje, uma mensagem de ânimo, novamente, né? De esclarecimento, que a palavra dele vai se cumprir. Jesus leu o que já Isaías tinha escrito sobre ele. A nossa história, meu, está sendo escrita por Deus. Ele já tem o melhor para nós, já certo, que é a vida eterna. Não podemos, não devemos perder essa oportunidade, né? O salário do pecado é a morte, mas aquele que crê em Jesus Cristo, anunciar a Ele, aquele que receber a Ele como Senhor e Salvador de sua alma, o que crer em Jesus será salvo, não morrerá, né? E se estiver morto, né, dormindo no Senhor, vai ressuscitar como Ele ressuscitou. Deus é fiel, Deus é muito bom. Não tenha medo de conversar com Deus. Não tenha medo. Por quê?
Se nós fazemos alguma coisa errada, né, ao ser humano, a gente fica meio receoso de falar, de contar, né, pensando na reação dessa pessoa. Agora Deus, não. Deus não tem uma reação, né? Deus tem a solução, sempre para o bem da pessoa, né? E depois fizemos alguma coisa errada, plantamos errado, vamos colher aquilo que plantamos. É a justiça dele, mas na mão dele tudo vai dar certo. Porque ele não vai permitir, não vai dar algo que nós não possamos carregar. Jesus, um Jesus maravilhoso, um amigo. Devemos nos tornar amigo de Deus. Ele nos colocou aqui, estamos à prova, né? A palavra do Senhor, Jesus leu, né, no livro de Isaías sobre ele. E nós também, quando abrimos a palavra, que é um manual para nós, né, vamos estar lendo o que Deus está falando conosco. E hoje Ele está falando conosco, né, que a palavra dele é viva e fiel, né? Devemos estar debaixo, né, sempre da palavra de Deus, porque ela é autoridade em todos os lugares, autoridade máxima. Então sempre estaremos certos quando estivermos com a palavra do Senhor em primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Jesus realmente nos ama. Cada dia, quanto mais vamos aprendendo, nós vamos vendo que esse amor dele é incondicional mesmo. Nos ama de verdade. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se sempre, existe alguém que te ama de verdade. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glória a Ele. Coceira no nariz. Alma
Louvado seja o nome do Senhor. Bonita mensagem, né, amor? Né, irmãos? Bonita mensagem de Deus, provando o seu amor, mostrando o seu carinho, mostrando como é importante nós servirmos a esse Deus. É o amor do Pai incondicional, um amor que não existe, humanamente falando, outro igual. Então que Deus possa abençoar a cada um de nós, belíssima mensagem, que Deus possa continuar abençoando o irmão Marcos, um louvor seguido de um louvor também maravilhoso, né? Mas em meio a todas essas bênçãos, nós vamos chegando ao finalzinho do nosso trabalho. Eu já queria convidar o irmão Marcos para já orar em favor de todos os nossos amados irmãos, né? Nós vamos orar também junto com os irmãos que participaram, que adentraram na nossa programação, deixaram seus nomes no transcorrer da mensagem, né? O nosso irmão Luiz Aparecido da Silva, a nossa irmã Ivone Durigan, o pastor Aparecido Murja, lá em Barra Bonita, a irmã Rose Alexandre, a Josimara Della Costa, lá em Duartina, também em Barra Bonita, Francisco José de Oliveira, pastor Francisco, um abraço, Deus abençoe. O meu sobrinho Alexandre Alves de Souza também participando, que Deus abençoe. E a Silvia Della Costa, junto com seu esposo, que Deus abençoe, irmão Carlinhos também. Também participando o Ademir Morales, lá de Cianorte, no Paraná. Vamos orar também pela Lourdes Suzigan, a Roseli Morelli, a Tereza Trevisan, José Carlos Correia dos Santos e também o nosso irmão João Vieira Serdão. Vamos estar orando em favor de todos esses nomes, inclusive o Luiz aí mandando um abraço para cada um de nós. Que Deus possa abençoar grandemente, irmão Luiz. Prazer imenso, mais uma vez, contar com a sua participação, tá? Que Deus possa derramar muitas bênçãos e que Deus possa entregar para você aquilo que você sonha, aquilo que você deseja no seu coração. Amém? Una sua voz conosco agora, irmão Luiz. Una sua voz conosco, irmãos internautas que nos acompanham. E a partir de agora vamos orar acreditando, tendo a certeza, tendo a fé de que Deus vai ouvir a nossa petição. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Benção, hein? Como estava aí no hino, né? Que nós estávamos ouvindo o louvor, para esperarmos em Deus, né? Se estamos cansados, né? Nossa alma está assim, cansada, né? É para esperar em Deus, né? Isso que eu digo, prestar atenção em tudo. Eu estava conversando aqui com o irmão Dalmo, né? Um assunto assim, mas atento ao que o louvor estava falando. Espera em Deus, né? Então, se Deus sempre está falando conosco, né? Então é aguardar aquilo que Ele tem para nós, confiando em Sua palavra que é fiel. Amém? Vamos agradecer a Ele mais esse momento, né, que estivemos aqui juntos, né, em nome de Jesus Cristo, porque realmente Ele é bom e merece, né, a nossa atenção também, né, sempre para com Ele. Amém? Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Que em nosso coração e mente esteja a Tua paz através do Teu Espírito Santo. A Tua vontade seja feita em nossa vida conforme a nossa necessidade em todas as áreas dela. Nos ensina a pedir, a receber do Senhor sempre as bênçãos que o Senhor tem para nós. Prevaleça sempre o Teu querer e que nós tenhamos o desejo de aprender de Ti todos os dias, Senhor, meditando na Sua palavra. Nos abençoa, nos guia, nos guarda. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito bem, amados, com esse prefixo musical vamos chegando ao final de mais uma programação, Um Novo Caminhar, mais uma live que nós louvamos e agradecemos a Deus pela oportunidade que nos foi concedida, mais uma semana onde nós passamos na presença de Deus e com certeza Deus nos abençoou, Deus coroou com todo o êxito pela sua misericórdia os nossos trabalhos nessa semana. Nós só temos que louvar e agradecer a Deus e, lógico, agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, que compartilharam, que ouviram, que receberam pelo menos uma porção pequenininha da palavra de Deus. É importante, guarda no seu coração, deixa essa semente crescer, que o Espírito Santo com certeza vai estar cuidando com muito carinho na sua vida. Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Marcos, agora, irmão Marcos, para suas despedidas, irmão. Sim, fiquemos todos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, porque realmente Ele sabe o que é bom para nós. Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, fazendo o nosso convite para que novamente possam estar conosco na próxima semana, quando nós estaremos voltando na quinta e sexta-feira para mais uma programação, Um Novo Caminhar. Quinta-feira, lembrando, primeira quinta-feira do mês de outubro, né? Vai estar conosco nosso irmão presbítero Silvio Ribeiro, mais uma vez com a gente, apregoando uma poderosa palavra de Deus. E na sexta-feira retorna o irmão Marcos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite abençoada, um final de semana maravilhoso, sempre na presença do Senhor Jesus Cristo. Se você puder, vá na igreja, cultue e glorifique ao Senhor, mas não se esqueça das regras para que você possa andar seguro em meio a essa pandemia. Amém? Que Deus abençoe e que a graça do Pai possa estar com cada um de vocês, com cada um de nós. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil.